O milionário chora ao ver mendiga que salvou a vida de seu filho sem esperança. Caio nunca imaginou que a própria riqueza fosse sua prisão. Naquela mansão colossal em São Paulo, cada canto brilhava com luxo, mas o silêncio era tenebroso. A esposa dele, Ana, tinha morrido num acidente bárbaro 3 meses antes. O único filho, Lucas, sofrera uma queda terrível e acordara paralisado das pernas. O garoto, antes cheio de vida, agora se encolhia no quarto enorme, onde as paredes parecem apertá-lo a cada instante. Caio, o renomado empresário milionário, vestia o luto como uma armadura pesada. Sua enorme fortuna não preenchia nada, nem o vazio no peito, nem o choro sufocado que ele escondia no escritório lotado de objetos caríssimos. O rapazinho não só perdeu as pernas, vontade de viver escorria como areia entre os dedos. Lágrimas secas, olhos vidrados. Era como se um buraco negro tomasse conta daquele lugar que já respirava alegria. E então, de repente, apareceu Rosa. Não ali, ... Enchia o quarto frio com histórias, conversas lentas, e aos poucos o sorriso jamais visto reapareceu nos cantos da boca do menino. Mas nem tudo era paz. Helena, a irmã de Caio, revoltada, via na presença de Rosa uma ameaça. Chorava acusações abafadas, murmurava sobre manipulação, dizia que aquela mulher só queria algo atrás das costas. Ficava maluca, arrancava qualquer brilho da faxineira, tentando acabar com o carinho que se formava. O clima na mansão virou febre alta, brigas escondidas nos corredores, olhares cortantes e sempre a tensão cortando o ar pesado. E o choque maior estava por vir. Um processo judicial surgira do nada. Rosa, uma simples faxineira chamada a depor. A família enrugada em rancores antigos, feridas não cicatrizadas faziam tudo virar um campo minado. Segredos sussurrados no passado emergiam com força. Difícil dizer quem era inocente ou culpado. A mansão que antes parecia só luxo, agora parecia uma prisão de fantasmas e dúvidas. Quando o tribunal parecia esmagar tudo em silêncio, algo inacreditável aconteceu. Lucas, frágil, quase apagado, lutou contra o peso que o prendia. Num tremor de vida que ninguém esperava, ele se levantou. Não para andar, ainda não, mas para defender Rosa com uma voz firme, cheia de coragem, que parecia vir do fundo da alma. Um grito silencioso contra tudo que ameaçava romper o frágil elo que salvaria aquela família. Mas aí fica o mistério. O que será desse momento? Será que a verdade vai brilhar e derrubar as paredes erguidas pela dor? Ou será que mais sombras vão surgir, engrossando o caldo da batalha? A casa imensa, cheia de luxo, está pronta para testemunhar o que ninguém imaginava. E você vai querer descobrir o final dessa história. Ei, antes de continuarmos com esse fora incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas, com seus olhos tão cheios de determinação, calou todos na sala. O peso de suas palavras reverberou no tribunal, como um eco que não se apagava. Rosa, a faxineira, olhou para o garoto. O coração acelerado, um misto de esperança e medo. Mas naquele instante, uma voz cortou o ar. Foi Helena, a irmã de Caio, que se levantou, os olhos incendiados de fúria. Você não sabe de nada, menino. Não sabe do que essa mulher é capaz. Ela estava transtornada, as palavras derramando como veneno. O murmúrio na sala ganhou força. A tensão era palpável. Mas quem estava certo? O que estava escondido sob a superfície brilhante daquela família rica, cheia de segredos?
Helena avançou um passo em direção a Lucas, gesticulando com as mãos, a expressão dela um misto de raiva e dor. Ela não é quem você pensa que é. Ela veio aqui para nos destruir. Não podemos confiar nela. Aquelas palavras como facadas. Um silêncio pesado caiu sobre todos. Rosa, com seu coração apertado, olhou para Caio, como se buscasse apoio. Mas ele estava paralisado, a mente agitada, sem saber como reagir. Até que, inesperadamente, o telefone do advogado de Caio vibrou. O homem atendeu, e a cada palavra que ouvia, seu rosto foi ficando cada vez mais pálido. Um segredo guardado, algo que mudaria tudo. Não, isso não pode ser verdade. Ele sussurrou, quase sem voz. O advogado olhou para Caio, depois para Lucas e Rosa, e finalmente disse: precisamos parar essa audiência. O que foi descoberto mudar tudo, inclusive as suas vidas. O clima esquentou. Olhares se cruzaram. O ambiente pesado de desconfiança. O advogado podia parecer calmo, mas havia pânico em seus olhos. A sala começou a se agitar. Os murmúrios se tornaram gritos incompreensíveis. Lucas, o que ouviram? O que está acontecendo? Caio estava agora como um barco à deriva, preso nas ondas da revelação. O garoto olhou para a mãe, agora falecida. A presença dela parecia pesada, aquecendo seu peito, e nas entrelinhas de seu olhar, uma centelha de coragem. De repente, sem aviso, o advogado se virou para Rosa. Você é uma mulher muito especial. Não podemos explicar isso aqui, mas você é parte da família. O impacto das palavras atirou todos em um redemoinho de emoções. Caio viu a expressão de Rosa se desfazer, enquanto ela lutava para entender o que ouvira. Parte da família? Como assim? Seu pai, ele era um dos nossos, por isso você está aqui. Sangue do nosso sangue, disse o advogado, ganhando volume na voz. A sala gelou. O passado havia voltado, reclamando espaço no presente de maneira brutal. Os olhos de Rosa, antes cheios de esperança, agora estavam ofuscados pela revelação. A verdade poderia ser um golpe mortal, um tijolo jogado contra os sonhos que ela havia construído. A mansão, que antes parecia uma prisão, agora era um campo de batalha, explodindo em revelações e desconfianças. Os murmúrios romanearam e se transformaram em gritos de desespero. O que você está dizendo? Caio perguntou, sua voz tremendo com uma mistura de incredulidade e raiva. E então, Lucas, com a voz trêmula mais firme, bradou: eu não sei o que isso significa, mas não posso perder a única pessoa que me trouxe de volta à vida. Ele olhou para Rosa, os dois em um espaço repleto de confusão, mas ainda unidos pelo fio da esperança que os conectava. Mas onde isso tudo os levaria? Será que a verdade revelada iria unir a família ou acabar com eles de vez? A mansão, com seus segredos e sombras, parecia mais uma vez tomar vida, pronta para engolir tudo. Só o tempo diria o que aconteceria a seguir. Uma nova batalha estava prestes a começar, e os corações estavam em jogo. Lucas olhou para Rosa, os olhos brilhando com determinação. Eu não sei o que isso significa, mas não posso perder a única pessoa que me trouxe de volta à vida. As palavras saíam como um eco daquela sala cheia de tensão, mas o que acontecia ao redor parecia estar prestes a explodir. A sala fervia. O advogado respirou fundo, quase como se estivesse prestes a se desmoronar. O burburinho cresceu, as pessoas murmuravam, algumas cobriam a boca em choque. Helena, com os olhos repletos de raiva, estava a um passo de gritar novamente. Mas antes que alguém pudesse responder, alguém entrou pela porta. Um homem alto, com uma presença imponente, vestindo um terno bem cortado e óculos escuros. O quê? Todos se viraram para ele, e o clima na sala se transformou instantaneamente. Era um frio que corria pela espinha. Você não deveria estar aqui, Mateus. Caio soltou as palavras num tom que misturava raiva e incredulidade. E por que não? A aparição do meu irmão mais novo deveria ser comemorada, não é? Mateus tirou os óculos, revelando olhos estranhos, quase hipnotizantes. Mas seu sorriso era de um homem que trazia segredos sombrios. Seu irmão?
O murmúrio na sala cresceu, explodindo em vozes. Todos estavam atordoados. Rosa olhou para Lucas, seu coração batendo forte como um tambor. Aquela revelação parecia mudar tudo. Elana estava prestes a contestar, mas as palavras lhe falharam. Sim, eu sou o Mateus, filho de uma conexão que ninguém aqui sabia que existia. Ele continuou, com um sarcasmo que parecia ácido. E eu sei exatamente quem você é, Rosa. O que fez para chegar até aqui. E o que você está tentando esconder. Essas últimas palavras derrubaram um silêncio pesado, como se um raio tivesse atingido a sala. A confusão e o medo se instalaram. A tensão girando entre os presentes como um redemoinho. Rosa estava paralisada. Como assim? O que você sabe de mim? A voz dela tremia. A plateia observava com olhos arregalados. Todos queriam entender o que estava acontecendo. Eu sei que você não é só uma faxineira. Você é muito mais do que isso, Mateus disse, com um sorriso que ameaçava desmascarar uma verdade obscura. Você nasceu aqui entre eles. Sua mãe, ela não saiu do nada. E está na hora de você saber a verdade. A sala se agitou novamente, e o advogado estava branco como papel. Mateus, isso não é a hora nem o lugar. O que você está insinuando? Mateus virou-se para o advogado desafiador. Se você quer proteger seus interesses, talvez devesse parar de colocar mulheres no seu caminho. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Rosa. Apenas saiba, você não tem ideia do que está prestes a descobrir. E talvez, só talvez, você não seja quem sempre acreditou que fosse. Aquelas palavras pairaram no ar como um veneno. Rosa sentiu o mundo girar ao seu redor. A realidade rompendo como uma corda. O ambiente havia mudado. E cada um dos presentes estava segurando suas próprias verdades, prestes a serem reveladas. Lucas, confuso, perguntou: "O que você quer dizer com isso? O que aconteceu no passado?" Mas o silêncio tomou novamente a sala, um prenúncio de uma tempestade por vir. "Eu não sei se a verdade vai libertar ou aprisionar", Mateus disse, olhando para todos com uma expressão que era um misto de tristeza e determinação. "Mas uma coisa é certa. Tudo que você conheceu pode desmoronar agora." E assim, o que era uma luta por conexão se transformou em um campo de batalha de segredos. E todos ali, naquelas paredes que pareciam tão resistentes, estavam preparados para uma batalha que mudaria suas vidas para sempre. O futuro agora era um mistério sombrio, e o eco das revelações ainda ressoava no ar, deixando a todos à beira do precipício. O que aconteceria a seguir? Essas palavras ficaram ecoando, como um golpe prestes a ser dado, enquanto a verdade finalmente começou a emergir. A tensão na sala era palpável. Todos os olhares estavam fixos em Mateus, tentando decifrar a explicação que pairava no ar. Rosa sentia a pressão como se o chão sob seus pés estivesse ruindo. Perguntas fervilhavam em sua mente. E que ele queria dizer? O que isso significava para ela? "Você não tem ideia do que está falando", Caio gritou, a frustração em sua voz explodindo em ecos. Mas Mateus continuou impassível, como se estivesse em seu próprio mundo. "Ah, sim, eu sei." "Bem", ele respondeu com um sorriso malicioso, quase desdenhoso. "O que eu sei é que a verdade finalmente vem à tona. Rosa, você não é somente uma faxineira. Você é uma parte desta família. E isso é algo que seu coração nunca poderá ignorar." Helena estava em pé, as mãos em punho, tremendo de raiva. "Isso não pode ser verdade. Você está mentindo, está tentando destruir tudo o que resta da nossa família." E então, como se o universo tivesse conspirado para intensificar o drama, um estrondo veio do fundo da sala. A porta dos fundos se abriu com um impacto violento, e uma mulher entrou, com cabelos desgrenhados e olhos perdidos. Era Marisa, a antiga governanta da casa. "Você não devia estar aqui." Caio quase gritou, mas Marisa não parecia abalada. Seus olhos fixos em Mateus eram como um fogo incontrolável. "Não pode ser ele. Você não pode simplesmente aparecer assim." Marisa disparou, fazendo os presentes se entreolharem, confusos e apreensivos. Ela se aproximou de Mateus,
seu olhar carregado de dor e raiva. Você não sabe o que fez. Acha mesmo que eu não sei? O que você fez comigo, com todos nós? A voz de Mateus elevou-se, e o clima tenso se transformou em um redemoinho. Rosa olhou entre os dois, completamente perdida. O que quer dizer com isso? O que está acontecendo? Bom, perguntou Lucas, sua voz trêmula, mas firme. Ele ainda precisava entender, precisava combater a confusão que parecia sufocá-lo. Marisa respirou fundo, como quem vai soltar uma verdade devastadora. Porque seu pai nunca queria que você soubesse. Ele escondeu tudo. O que você é, Mateus, é consequência de um passado sombrio que envolve pessoas que estão nesse tribunal. O silêncio foi cortante. Cada pessoa presa em sua própria luta emocional. As palavras giravam como um furacão. Rosa começou a sentir que a respiração faltava. Do que você está falando? Ela sussurrou, mas este sussurro repleto de medo ecoou na sala. Mateus, em um tom quase intimidador, respondeu: porque nós não somos apenas irmãos. Nós somos parte de algo que nunca deveria ter sido revelado. E você, Rosa, você vai pagar o preço. Você não pertence a esse mundo. Agora você é uma ameaça, e eu não vou deixar que você fique. A fúria tomou conta de Caio. Como você pode dizer algo assim? Você se esqueceu de quem você é? Ou quem você poderia ter sido? E naquele instante tudo mudou. Um grito ecoou, uma explosão de vidro se quebrando. Marisa havia jogado algo contra a parede. Um álbum de fotos colidiu com o chão, cada página virando no ar como se estivesse sendo lavada por uma tempestade. As fotos se espalharam, revelando rostos familiares que ninguém esperava ver. Entre eles, uma mulher com um sorriso que não era apenas familiar, mas igual ao de Rosa. Rosa congelou, seus olhos saltaram e um nó formou-se em sua garganta. Isso não pode ser real. Ela se agachou, suas mãos tremendo ao tocar a foto. Era sua mãe, uma mãe que ela nunca soubera. E ao seu lado, Mateus, ainda criança, com um olhar inocente. O caos tomou conta. Olhares de horror e espanto se cruzavam, e enquanto a sala mergulhava na confusão, uma verdade ainda não revelada flutuava, prestes a explodir como um balão, prestes a estourar, quase ensurdecedor. O que mais estava escondido? Como se o mundo tivesse parado e o tempo tivesse congelado, a pergunta pairava no ar. Quem realmente era Rosa? E o que essa revelação significava para todos ali? A verdade poderia destruir ou unir, mas a única certeza era que nada seria como antes. Rosa olhou a foto no chão, a imagem da mulher ao seu lado a fazendo sentir como se o mundo estivesse desmoronando ao redor dela. O silêncio cortante na sala era quase palpável. Ela buscou respostas nos rostos ao seu redor, mas só encontrou confusão e desespero. A sensação de que sua vida inteira tinha sido uma ilusão começou a encher seu peito. Isso não pode ser verdade, murmurou, a voz tremendo. Ela apertou a foto em suas mãos, como se a força pudesse mudar o que via. Olhos de incredulidade de todos estavam virados para ela, mas a impressão dela era que, em vez de apoio, somente havia julgamento. Rosa, você precisa ouvir isso. Mateus insistiu, ardendo em emoção. Não somos apenas parentes. Somos partes de algo muito maior. Algo que pode destruir todos nós se não nos unirmos. O dano que as palavras dele causaram era evidente. Caio, furioso, avançou quase como um touro prestes a atacar. Chega! Você não pode simplesmente entrar aqui e falar sobre coisas que não entende. Mas enquanto essa discussão ardia, um som estrondoso quebrou a tensão. A janela atrás de Mateus se estilhaçou em 1000 pedaços, o vidro caindo sob uma pressão violenta. Todos se viraram, surpresos e amedrontados. Uma sombra violeta escura atravessou a luz do dia antes de um estrondo ecoar pela sala, seguido por uma voz familiar que soou como um grito. O que aconteceu aqui? Era Ana, a esposa falecida de Caio. Mas não era uma visão. Era uma figura desencarnada, seu rosto distorcido em um grito de terror, os olhos vazios que pareciam vir através de cada alma presente.
Rosa paralisou, presa entre o choque e a incredulidade. Você não deveria estar aqui, sussurrou, seu coração pulando. Ana avançou lentamente, e uma onda de frio percorreu a sala. A verdade que vocês estão ignorando é muito mais profunda do que imaginam. As vozes abafaram-se e Mateus confirmou. Ela tem razão. O que aconteceu no passado é o que me trouxe até aqui. Porque você, Rosa, precisa saber a verdade se pretendia escondê-la de nós. Era como se uma tempestade se reunisse. O medo estava em todos. Helena começou a gritar. Você não tem direito de estar aqui. Você não pertence a este mundo. Mas a presença de Ana parecia sugá-la, criando uma tensão pesada no ar. E enquanto todos tentavam se convencer de que aquilo não era real, mais imagens começaram a dançar ao redor. Era como se as próteas paredes da sala começassem a sussurrar a história secreta da família. Rosa viu flashes de memórias, crianças brincando, um acidente profundo que tomou tudo de todos, e segredos antigos que enterraram sonhos e esperanças sob as cinzas. O que você escondeu? Rosa finalmente gritou, direcionando seu olhar furioso para Mateus. O que mais você sabe? Ele hesitou, o pânico se espalhando por seu rosto. Seu segredo é que acaba com tudo. Você não pode saber. Mas era tarde demais. O labirinto de mentiras começava a desmoronar, e a verdade estava prestes a ser revelada. O passado ainda pulsava como um coração quebrado. Enquanto as vozes gritavam, a sala inteira balançou, como se estivesse prestes a se desfazer. O rosto de Ana começou a desaparecer, mas sua voz ainda ressoava. Vocês todos precisam enfrentar a verdade. O que está escondido entre vocês não pode mais ficar. A conexão que vocês têm vai além do que imaginam. E agora, ela está conectada ao que pode acabar com tudo. Nesse momento, tudo se calou, e um eco poderoso fez a sala tremer. Rumores se espalharam pelas nuvens, e o futuro da família estava prestes a ser definido. O que essa verdade poderia destruir? E quem realmente era Rosa? Uma nova pergunta surgiu, como um choque elétrico. Quem eram realmente todos ali? Os segredos ainda não revelados pesavam sobre eles como uma sombra. O que seria a próxima virada que todos aguardavam? A expectativa estava em alta, e uma nova batalha estava prestes a começar. Olhou a foto no chão, sentindo o coração acelerar. A mulher ao seu lado a encarava como um fantasma de passado. O silêncio era ensurdecedor. Todos os olhares estavam fixos nela, esperando uma reação. Mas a única coisa que conseguia sentir era um peso esmagador no peito. Não pode ser verdade. Ela repetiu, embora a voz tremesse. As palavras estavam presas na garganta, como um grito silencioso. Mateus, em um tom quase ameaçador, insistiu. Precisamos encarar os fatos. Você pertence a essa família, Rosa. Mas Caio gritou, e a frustração dele ecoou pela sala. Chega, isso é uma loucura. Quantas mentiras mais existem entre nós? Rosa finalmente conseguiu murmurar, a voz baixa, mas cortante. Era como se cada palavra dilacerasse o ar pesado que preenchia a sala. Mas antes que alguém pudesse responder, um rangido surdo fez todos se virarem. A porta lateral do tribunal se abriu, e uma figura avançou sob a luz turva. Era a mãe de Rosa, Júlia, mas não daquela forma que todos conheciam. Estava pálida, o rosto coberto de lágrimas, como se tivesse atravessado um pesadelo. Ela parou no centro, ofegante e perdida, a voz quebrada pelo desespero. O que está acontecendo aqui? Um murmurinho se espalhou, a confusão tomou conta. Rosa não podia acreditar. Sua mãe? Ali? Como isso era possível? Era um retorno que ninguém esperava. Mãe? As palavras escaparam dos lábios de Rosa, trêmulas. O tempo parecia ter parado. Eu nunca queria que você soubesse, meu amor. Júlia disse, as mãos trêmulas levantadas na frente dela. Fui forçada a ir, para escapar do passado. As vozes se entrelaçavam, criando um torvelinho de emoções. Rosa, você não sabe o que está acontecendo de verdade. O que nós somos, o que eles te esconderam. Quem somos? O que você está falando?
Rosa estava à beira de um colapso, o mundo girando ao seu redor. Era como se tudo que conhecia começasse a desmoronar. Mateus, agora com uma expressão de medo genuíno, olhou para Júlia e disse: "Você não deveria estar aqui. Não agora." A sala estava a ponto de explodir em caos. Caio, com os punhos cerrados, se virou para Mateus, como se o ódio o impulsionasse. "E você, o que queria exatamente, Mateus?" Júlia respirou fundo, um golpe contra as emoções tumultuadas. "Eu não queria que você se envolvesse, Mateus. E Rosa, você não sabe o que sua presença pode significar. O que todos irão descobrir." José, um dos presentes, sussurrou: "O que ele sabe? Para onde isso tudo está indo?" A tensão cresceu, como um barril de pólvora prestes a explodir. Mateus se aproximou de Rosa e disse: "Você é a chave, Rosa. Se você não souber a verdade, tudo pode se perder." E à medida que o pânico aumentava, a expressão de Júlia se transformou. Algo dentro dela mudara. Uma revelação arrepiante se montando nas palavras que estavam prestes a sair. E então, o inesperado. As luzes começaram a piscar. O som de trovões reverberou no ar. Um estrondo ensurdecedor inundou o tribunal, e as cortinas começaram a balançar como se uma tempestade estivesse se formando dentro da sala. O pavor se apossou de todos. "É isso! É agora!" murmurou Júlia, enquanto olhava para Mateus como se tivesse visto algo que estava além da compreensão. E nesse instante, ela começou a recuar, seus olhos se abrindo como se estivesse percebendo uma verdade mais profunda. "Você? Não pode ser você?" Uma verdade sombria estava prestes a emergir. E diante de todos, as paredes começaram a estremecer. O chão vibrou sob os pés, e dentro da confusão ecoou uma voz. "Vocês todos precisam saber que tudo isso é uma farsa." A voz poderosa, ressoando com uma profundidade fria e assustadora. Os rostos se tornaram pálidos, e um grito cortou o ar. "O quê?" Caio acionou um reflexo de raiva e incredulidade. Mas então, tudo escureceu. Quando as luzes se apagaram, um brilho intenso surgiu do meio da sala, formando uma silhueta que todos reconheceriam, uma figura familiar e amarga. "Ana!" A voz dela ecoou. "Eu sempre estive aqui, guardando segredos que poderiam arruinar tudo." Bem, uma revelação abalará as fundações da história. Tudo o que pensavam saber. Um salto, um giro na trama. O que realmente conectava todos ali se desenrolava. E nas sombras do mistério, a sala estava prestes a ser testada. O que mais estava escondido sob camadas de mentiras? Rosa indagou. O próximo capítulo das revelações ainda estava para ser escrito. A sala estava mergulhada em um silêncio pesado, a tensão quase palpável. Ana, com aquele olhar vazio e intenso, parecia ver através de cada um deles. O que as palavras dela trariam? Rosa sentiu seu coração disparar. "Não pode ser verdade." Murmurou, como se apenas repetir a frase pudesse mudar a realidade. "Rosa, você não entende." Mateus tentava se explicar, mas o desespero estampado no rosto de Júlia silenciou todos. A mãe de Rosa estava prestes a soltar mais uma bomba. "O que vocês não sabem é que a verdade pode acabar com tudo e todos. Mateus, você não pode deixar isso acontecer." O ar estava denso e o chão parecia tremer sob seus pés. Quando Ana desapareceu em uma nuvem de sombras, tudo ficou ainda mais sombrio. Foi então que um barulho ensurdecedor cortou o silêncio. A porta de trás da sala se abriu bruscamente, e uma figura emergiu, quase como um fantasma da neblina. Era Carlos, o irmão desaparecido de Ana. "Chega! Todos precisam saber a verdade agora." A voz dele era alta e imperativa, fazendo todos se virarem para ele, ainda sem saber se podiam confiar. Ele avançou, e à medida que se aproximava, o pânico se instalou. "A conexão que temos é mais profunda do que todos pensam. Rosa, você não pode fugir da sua origem." Ninguém sabia o que dizer. Os olhares alternavam entre incredulidade e horror. Rosa se sentiu tonta, como se a gravidade tivesse desaparecido por um segundo. "O que você quer dizer com isso?" Carlos tomou um fôlego. "Você e Mateus, vocês são irmãos."
Os três são filhos de uma mesma mãe. As mentiras que guardamos nos uniram e nos separaram. E a verdade precisa ser revelada. O impacto das palavras dele ecoou como um tiro no silêncio. O tempo parou. Rosa se afastou, as mãos tremendo. Mateus ficou paralisado, a boca entreaberta como se quisesse protestar, mas sem conseguir encontrar as palavras. Isso não pode ser verdade. Caio gritou, o desespero em sua voz transbordando. Isso é um absurdo. Se é um absurdo, por que está todo mundo tão em choque? Carlos contra-atacou, e a tensão aumentava. Helena, ainda furiosa, berrou. Não acreditem nele. Ele só quer destruir o que resta da nossa família. A confusão dominava a sala. Rosa se sentia como se estivesse flutuando, tudo à sua volta perdendo sentido. Mas como assim? Não são só rumores? Não pode ser real, sussurrou, os olhos fixos em Carlos buscando qualquer indício de mentira em seu olhar. Não é uma mentira. É uma verdade que todos tentaram esconder. Rosa, você tem o direito de saber quem realmente é. A urgência nas palavras dele a fez estremecer. Mas a sala, que antes poderia parecer um abrigo seguro, agora era um campo minado de segredos, onde cada um escondia sua própria dor. E então, abruptamente, as luzes da sala começaram a piscar. Um estrondo veio do fundo, e a atmosfera mudou. Era como se a própria casa estivesse reagindo a tudo isso. Seguida de gritos de pânico, um vento ensurdecedor começou a soprar, quase como uma tempestade se formando. A figura de Ana emergiu novamente, agora com uma intensidade aterradora. Vocês não podem fugir das consequências. O passado já voltou para pegar vocês, e não irá parar até que a verdade seja revelada. As palavras dela cortavam como facas. Rosa olhou para Mateus. O que você está escondendo de mim? Quem eu sou de verdade? As emoções estavam à flor da pele e cada revelação parecia uma bomba prestes a explodir. E então, como um raio vindo do céu, o chão começou a rachar, fissuras se abrindo sob seus pés. Todo mundo recuou, e as expressões eram de terror. O que está acontecendo? Lucas gritou, sua voz tremendo. No meio do caos, um grito estridente ecoou, e o caos se intensificou. Rosa sentiu que a verdade estava prestes a desmoronar ao seu redor como um castelo de cartas. O que mais poderia vir à tona? E a única certeza que tinha era que nada estaria preparado para o que estava prestes a acontecer. A sala estava mergulhada em um silêncio pesado, a tensão quase palpável. Ana, com aquele olhar vazio e intenso, parecia ver através de cada um deles. O que as palavras dela trariam? Rosa sentiu seu coração disparar. Não pode ser verdade, murmurou como se apenas repetir a frase pudesse mudar a realidade. Rosa, você não entende. Mateus tentava se explicar, mas o desespero estampado no rosto de Júlia silenciou todos. A mãe de Rosa estava prestes a soltar mais uma bomba. O que vocês não sabem é que a verdade pode acabar com tudo e todos. Mateus, você não pode deixar isso acontecer. O ar estava denso e o chão parecia tremer sob seus pés. Quando Ana desapareceu em uma nuvem de sombras, tudo ficou ainda mais sombrio. Foi então que um barulho ensurdecedor cortou o silêncio. A porta de trás da sala se abriu bruscamente e uma figura emergiu, quase como um fantasma da neblina. Era Carlos, o irmão desaparecido de Ana. Chega! Todos precisam saber a verdade agora. A voz dele era alta e imperativa, fazendo todos se virarem para ele, ainda sem saber se podiam confiar. Ele avançou, e à medida que se aproximava, o pânico se instalou. A conexão que temos é mais profunda do que todos pensam. Rosa, você não pode fugir da sua origem. Ninguém sabia o que dizer. Os olhares alternavam entre incredulidade e horror. Rosa se sentiu tonta, como se a gravidade tivesse desaparecido por um segundo. O que você quer dizer com isso? Carlos tomou um fôlego. Você e Mateus, vocês são irmãos. Os três são filhos de uma mesma mãe. As mentiras que guardamos nos uniram e nos separaram. E a verdade precisa ser revelada.
O impacto das palavras dele ecoou como um tiro no silêncio. O tempo parou. Rosa se afastou, as mãos tremendo. Mateus ficou paralisado, a boca entreaberta como se quisesse protestar, mas sem conseguir encontrar as palavras. Isso não pode ser verdade! Caio gritou, o desespero em sua voz transbordando. Isso é um absurdo. Se é um absurdo, por que está todo mundo tão em choque? Carlos contra-atacou e a tensão aumentava. Helena, ainda furiosa, berrou. Não acreditem nele. Ele só quer destruir o que resta da nossa família. A confusão dominava a sala. Rosa se sentia como se estivesse flutuando, tudo à sua volta perdendo sentido. Mas como assim? Não são só rumores? Não pode ser real, sussurrou, os olhos fixos em Carlos, buscando qualquer indício de mentira em seu olhar. Não é uma mentira, é uma verdade que todos tentaram esconder. Rosa, você tem o direito de saber quem realmente é. A urgência nas palavras dele a fez estremecer. Mas a sala, que antes poderia parecer um abrigo seguro, agora era um campo minado de segredos, onde cada um escondia sua própria dor. E então, abruptamente, as luzes da sala começaram a piscar. Um estrondo veio do fundo, e a atmosfera mudou. Era como se a própria casa estivesse reagindo a tudo isso. Seguida de gritos de pânico, um vento ensurdecedor começou a soprar, quase como uma tempestade se formando dentro da sala. A figura de Ana emergiu novamente, agora com uma intensidade aterradora. Vocês não podem fugir das consequências. O passado já voltou para pegar vocês, e não irá parar até que a verdade seja revelada. As palavras dela cortavam como facas. Rosa olhou para Mateus. O que você está escondendo de mim? Quem eu sou de verdade? As emoções estavam à flor da pele e cada revelação parecia uma bomba prestes a explodir. E então, como um raio vindo do céu, o chão começou a rachar, fissuras se abrindo sob seus pés. Todo mundo recuou e as expressões eram de terror. O que está acontecendo? Lucas gritou, sua voz tremendo. No meio do caos, um grito estridente ecoou, e o caos se intensificou. Rosa sentiu que a verdade estava prestes a desmoronar ao seu redor como um castelo de cartas. Parem com isso, ela gritou, sua voz transbordando de desespero. Mas então algo ainda mais chocante aconteceu. Um novo personagem surgiu, uma figura alta, envolta em sombras, que se adiantou pela porta, com uma presença que fez todos congelarem. Parem de falar sobre segredos, eu sou a razão de tudo isso. A voz era profunda e ecoava, e enquanto todos se viravam, a figura revelou-se. Mariana, a mãe de Caio e Ana, que todos acreditavam ter morrido. Ela olhou para Rosa com uma intensidade que a fez recuar. Você não sabe a verdade sobre sua origem e sobre a minha família. As mentiras que criamos nos cercaram como uma teia, e agora estamos todos presos. O choque na sala era insuportável. A conexão entre todos ali começava a fazer sentido. Mas a revelação de Mariana era devastadora. Você não pode estar aqui. Você está morta. Caio gritou, a voz de alguém em pânico, e a expressão dele misturava ódio e confusão. Mas Mariana apenas riu, um som frio e estranho. Mortos não têm poder, mas a verdade sempre se agiganta. O chão continuou a tremer, fissuras se alargando. Está todo mundo em risco. Precisamos encarar nossas verdades, ou seremos consumidos por elas. Mariana gritou, e a sala estava prestes a colapsar sob o peso das mentiras que todos carregavam. Rosa sentiu a cabeça girar. O que significava tudo isso? Quem realmente eram? O que Mariana queria? O futuro de todos estava em jogo, e a única certeza que tinham era que agora a tempestade que se formava não era apenas interna. O que aconteceria a seguir? A verdade finalmente puxava o tapete sob seus pés. A sala estava mergulhada em um silêncio pesado, a tensão quase palpável. Ana, com aquele olhar intenso, parecia ver através de cada um deles. Rosa sentiu seu coração disparar. Não pode ser verdade, murmurou, como se só repetir a frase pudesse mudar a realidade.
Rosa, você não entende. Mateus tentava se explicar, mas o desespero estampado no rosto de Júlia silenciou todos. A mãe de Rosa estava prestes a soltar mais uma bomba. O que vocês não sabem é que a verdade pode acabar com tudo e todos. Mateus, você não pode deixar isso acontecer. O ar estava denso e o chão parecia tremer sob seus pés. Quando Ana desapareceu em uma nuvem de sombras, tudo ficou ainda mais sombrio. Foi então que um barulho ensurdecedor cortou o silêncio. A porta de trás da sala se abriu bruscamente e uma figura emergiu, quase como um fantasma da neblina. Era Carlos, o irmão desaparecido de Ana. Chega, todos precisam saber a verdade agora. A voz dele era alta e imperativa, fazendo todos se virarem para ele, ainda sem saber se podiam confiar. Ele avançou, e à medida que se aproximava, o pânico se instalou. A conexão que temos é mais profunda do que todos pensam. Rosa, você não pode fugir da sua origem. Ninguém sabia o que dizer. Os olhares alternavam entre incredulidade e horror. Rosa se sentiu tonta, como se a gravidade tivesse desaparecido por um segundo. O que você quer dizer com isso? Carlos tomou um fôlego. Você e Mateus, vocês são irmãos. Os três são filhos de uma mesma mãe. As mentiras que guardamos nos uniram e nos separaram. E a verdade precisa ser revelada. O impacto das palavras dele ecoou como um tiro no silêncio. O tempo parou. Rosa se afastou, as mãos tremendo. Mateus ficou paralisado, a boca entreaberta como se quisesse protestar, mas sem conseguir encontrar as palavras. Isso não pode ser verdade, Caio gritou, o desespero em sua voz transbordando. Isso é um absurdo. Se é um absurdo, por que está todo mundo tão em choque? Carlos contra-atacou, e a tensão aumentava. Helena, ainda furiosa, berrou. Não acreditem nele. Ele só quer destruir o que resta da nossa família. A confusão dominava a sala. Rosa se sentia como se estivesse flutuando, tudo à sua volta perdendo sentido. Mas, como assim? Não são só rumores? Não pode ser real, sussurrou, os olhos fixos em Carlos, buscando qualquer indício de mentira em seu olhar. Não é uma mentira. É uma verdade que todos tentaram esconder. Rosa, você tem o direito de saber quem realmente é. A urgência nas palavras dele a fez estremecer. Mas a sala, que antes poderia parecer um abrigo seguro, agora era um campo minado de segredos, onde cada um escondia sua própria dor. E então, abruptamente, as luzes da sala começaram a piscar. Um estrondo veio do fundo, e a atmosfera mudou. Era como se a própria casa estivesse reagindo a tudo isso. Seguida de gritos de pânico, um vento ensurdecedor começou a soprar, quase como uma tempestade se formando dentro da sala. A figura de Ana emergiu novamente, agora com uma intensidade aterradora. Vocês não podem fugir das consequências. O passado já voltou para pegar vocês e não irá parar até que a verdade seja revelada. Wait. As palavras dela cortavam como facas. Rosa olhou para Mateus. O que você está escondendo de mim? Quem eu sou de verdade? As emoções estavam à flor da pele, e cada revelação parecia uma bomba prestes a explodir. E então, como um raio vindo do céu, o chão começou a rachar, fissuras se abrindo sob seus pés. Todo mundo recuou, e as expressões eram de terror. O que está acontecendo? Lucas gritou, sua voz tremendo. No meio do caos, um grito estridente ecoou, e o caos se intensificou. Rosa sentiu que a verdade estava prestes a desmoronar ao seu redor como um castelo de cartas. Parem com isso, ela gritou, sua voz transbordando de desespero. Mas então algo ainda mais chocante aconteceu. No exato momento em que o chão se partiu, uma luz brilhante emitiu uma energia intensa. Todos os olhares se voltaram para uma imagem flutuante que começou a se materializar. Uma forma etérea, quase familiar. Era como um holograma, mas a expressão era clara. Rosa. A voz era suave. Era a mãe dela, Júlia, mas em uma versão mais jovem, iluminada por uma aura radiante. Desculpe. Minha filha,
A imagem disse, enquanto lágrimas invisíveis deslizavam pelo rosto dela. Eu menti. Eu não sou quem você pensa que sou. Os olhos de Rosa se arregalaram. Como assim? O que você quer dizer? Eu não sou apenas sua mãe. Eu sou a chave de tudo isso. A conexão que temos transcende a vida e a morte. O que você descobre agora mudará tudo. Mas antes que Rosa pudesse dizer algo, a luz escureceu e a imagem de sua mãe desapareceu. A sala ficou em silêncio absoluto, enquanto todos se entreolhavam, confusos e atordoados. Não! O que foi isso? Mateus sussurrou, sua voz trêmula. A tensão flutuava como uma nuvem pesada. O chão continuava a tremer sob seus pés, fissuras se alargando. Tudo parecia um pesadelo. Rosa, isso muda tudo, Carlos disse tremendo. As peças do quebra-cabeça não se encaixavam. O que mais havia escondido? O que isso significava para todos? A verdade, que antes parecia inacessível, agora estava prestes a se revelar. E ninguém estava preparado para as consequências que viriam. O que mais estava envolto nesse mistério? E quando finalmente a luz revelasse tudo, quantas vidas iriam mudar para sempre? O chão continuava a tremer sob os pés de Rosa, enquanto as paredes da sala pareciam ganhar vida, como se contivessem os segredos de gerações. O olhar de Mateus era uma mistura de desesperança e confusão. Isso não pode estar acontecendo, murmurou, a voz falhando. Mas é real, Mateus. Carlos insistiu, a urgência em seu tom aumentando. Precisamos enfrentar essa verdade, não podemos ignorá-la. Rosa é parte de nós. E se essa verdade for letal? A voz de Helena soou corte, repleta de temor e indignação. O que mais está escondido de nós? Ana, ainda pairando no ar, os olhos reluzindo em desespero, olhou para a menina. Vocês precisam entender. Tudo está interligado. A sua força, Rosa, é o que pode libertar essa família das correntes do passado. Rosa sentiu o peso das palavras dela. A raiva e a dor compartilharam espaço em seu peito, enquanto as lembranças da mãe, da mulher que parecia tão distante agora, a invadiam. Com um esforço, respirou fundo. Se sou parte de algo maior, então eu tenho o direito de saber. Tudo. Com isso, um silêncio pesado tomou conta da sala. Os olhos de todos estavam fixos nela. Era como se ela fosse um centro de gravidade agora, atraindo todas as emoções. O que aconteceu? Por que tudo isso foi escondido de mim? Mariana, ainda com um olhar intenso, olhou nos olhos da menina. Você é forte, Rosa. Essa prova do sangue é sua, e só você pode decidir como usá-la. Mas não será fácil. O que você descobrirá pode destruir o que sobrou da nossa família. Os murmúrios começaram a se intensificar. A tensão estava em alta. Rosa queria gritar, mas uma onda de compreensão começou a preencher suas veias. Eu não estou aqui apenas para descobrir segredos. Estou aqui para curar, para unir essa família. Preciso saber quem realmente sou. Sua voz ecoou firme e decidida. Nesse momento, um estalo ecoou pelo ar e uma luz brilhou de novo. Era como se um portal se abrisse, revelando as memórias ocultas de sua linhagem. Imagens de risos, lágrimas e momentos de profunda dor dançavam no ar, pequenas janelas para o passado pulsando ao seu redor. Mateus estendeu a mão em direção a Rosa e ela percebeu que, apesar de todas as mentiras e desconfianças, havia um fio invisível de amor que os conectava. Se você está disposta a fazer isso, nós estaremos com você, ele disse. Caio, depois de um período de silêncio, finalmente falou. Não importa quão terrível possa ser. Estamos prontos para enfrentar. A força nas palavras dele reverberou, unindo todos. Rosa olhou para cada um deles, um sentimento de esperança substituindo a dúvida. Então vamos juntos. Vamos desvendar nossos segredos e reconstruir o que foi quebrado. Não temos mais tempo a perder. E quando ela deu um passo à frente, sentiu uma onda de energia envolvendo todos. O que estava escondido, finalmente estava prestes a ser revelado. O túnel da verdade estava diante deles. O futuro agora parecia incerto, mas essa incerteza não era somente medo.
era também a essência da esperança, a possibilidade de novos começos e a promessa de um laço familiar restaurado. O que mais poderia possibilitar uma transformação como essa? E assim, com os corações pulsando em uníssono, Rosa, Mateus, Caio e Helena avançaram juntos, prontos para abraçar o futuro e enfrentar as tempestades que viriam. Uma nova era estava prestes a renascer. Antes de fecharmos este capítulo, deixe-me lembrar você de algo essencial. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esse é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora, isso alimenta o algoritmo e ajuda a crescer nossa comunidade. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho surpreendente. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Somente os Verda.